Olá, cantor e cantora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Do Grave ao Agudo Sem Fadiga. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é como escolher o melhor estilo para você cantar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana, aqui do Salto Vocal, e eu ensino cantores e professores a cantar do grave ao agudo sem fadiga. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre esse tema, o que é estilo musical, como que a gente pode tirar um melhor proveito disso. Então vamos lá. Estilo musical, o que ele é? O estilo musical ele vai falar muito mais sobre a forma como a gente canta, sobre como que aquela música ela pode ter recursos de interpretação e como que você pode usar esses recursos para usar a sua voz de forma a gerar mais conexão com a sua plateia. Então, o estilo musical, ele vai falar, por exemplo, sobre conjuntos de ritmos, sobre padrões na harmonia, sobre alguns padrões melódicos também, e é claro, sobre a forma como você canta. As pessoas confundem muito estilo musical com técnica vocal. Essas coisas até podem se unir em alguns aspectos, mas são coisas bem diferentes. Quando a gente está falando de técnica vocal, a gente está falando algo voltado para o instrumento voz. A gente está falando algo voltado para o nosso aparelho fonador. Então, a gente está falando da espécie humana, a gente está falando do trato vocal, das pregas vocais, das musculaturas associadas. A técnica vocal, ela serve para você conseguir desenvolver a sua habilidade de cantar de forma saudável, sustentável. E muitas vezes, uma técnica voltada para um estilo musical, ela não é saudável. Muitas vezes, uma técnica voltada para fazer você conseguir cantar determinado estilo musical vai desconsiderar várias questões de saúde vocal e de perfil vocal. Então, são coisas bem diferentes. Isso se confunde muito porque muitas escolas de canto, elas surgiram a partir de um estilo musical, né? Porque os estilos musicais, eles falam muito de uma época, de um movimento. Então acaba que o ato de cantar, ele fica muitas vezes mesclado, misturado com o estilo musical. Só que hoje em dia, o que a gente está querendo fazer para ajudar você a cantar da melhor forma possível, da forma mais saudável possível, usando o melhor que o seu instrumento tem? A gente desconsidera prioritariamente, primeiramente a gente desconsidera o estilo musical, para depois a gente acrescentar ele. Até falando de forma científica, se a gente fosse pensar que o estilo musical na verdade, que a técnica vocal é como se a gente estivesse fazendo um bolo. Eu vou mostrar para vocês, eu faço isso muito com a minha sobrinha. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz um bolo de massinha. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai fazer um bolo, a gente precisa, então, ter uma superfície, né? E aí, a gente fez aqui essa bolinha. E essa bolinha, ela vai ser feita de várias coisas importantes, né? Então, para a gente ter uma boa técnica vocal, o que a gente vai precisar primeiramente? A gente vai precisar aqui, ó, conhecer o nosso instrumento. Conhecendo o seu instrumento vocal, o que você vai saber? Você vai saber qual é o seu perfil vocal. Então, sabendo o seu perfil vocal, a gente vai para segunda parte do nosso bolo, né? A segunda camada. Então, vou deixar ele até aqui achatadinho, assim, ó, para a gente construir a segunda camada do nosso bolo. A segunda camada do nosso bolo vão ser os exercícios que funcionam para o seu perfil vocal, tirando, né, os exercícios que não funcionam. E isso, cada perfil vocal, cada pessoa vai ter o seu. E aí a gente fez aqui, ó, a segunda camada do bolo. Aí a gente começa a chegar na parte do estilo musical.
E aí vem a nossa terceira camada do bolo, que na verdade é a cobertura. Então, a parte mais com mais massa, com mais conteúdo de fato, não é o estilo musical. Isso aqui é a técnica. Isso aqui é o estilo musical. Agora a gente coloca um em cima do outro, pronto, a gente tem um bolo perfeito. Certo? Usando aqui as minhas habilidades de massinha. O estilo musical, então, vocês percebem que ele é uma partezinha do que é o aprender a cantar. Se a gente fosse lembrar lá dos pilares dos exercícios, o estilo musical ele vai ter bastante influência na parte das vogais. Por exemplo, um cantor, vamos dizer que esse cantor aqui ele quer cantar música erudita. Então, aqui em cima, na cobertura do bolo dele, ele vai ter vogais mais escuras, né? Ele vai fazer essas vogais mais escuras, esse O com um pouquinho de um A com um pouquinho de O, essas vogais mais misturadas, é o que vai dar o estilo, o sotaque dele cantar. É claro que a partir daí vão ter outros recursos, o vibrato, vai ter os ornamentos, que cada estilo tem o seu, mas ainda é só a cobertura. Essa parte aqui da massa do bolo, todos os outros estilos vão ter coisas mais parecidas, mudando de acordo com o perfil vocal. Então, muita gente confunde isso, muita gente acaba invertendo o bolo, colocando a cobertura primeiro. Olha só, não faz nenhum sentido, né? Um bolo invertido, assim, você primeiro põe ali o glacê, o chantilly, depois você coloca a massa. Não, a gente precisa trabalhar da massa para a cobertura, certo? Então, como que a gente aqui no salto vocal entende os estilos? Como é que a gente separa eles? A gente vai separar os estilos em leves, moderados e estilos mais pesados. Nenhum estilo é ruim, nenhum estilo vai ser inadequado, a não ser que ele seja inadequado para a sua voz. Como que isso funciona? Por exemplo, se você tem uma voz com muito light mix, a gente precisa trabalhar para que ela tenha um pouco mais de tônus, mas isso tem uma limitação. Talvez você não consiga cantar, por causa do seu perfil vocal, você talvez não consiga cantar uma ópera de Wagner, que é uma ópera bem pesada. Talvez a mais pesada. Eu, por exemplo, que tenho uma voz leve, não poderia cantar Wagner, né? Mas eu posso, dentro do estilo erudito, eu posso cantar várias formas de repertório, respeitando o meu perfil vocal. Por isso que é muito complicado você chegar para mim e falar, professor, eu quero cantar igual a tal cantora famosa, eu quero cantar igual a Whitney Houston, quero cantar igual a Christina Aguilera, quero cantar igual a Beyoncé. Legal, eu entendi que você quer cantar esse estilo, mas a gente vai precisar ajustar ele para o seu perfil vocal. Algumas músicas pop são mais pesadas, algumas músicas pop são mais leves, né? A música pop, ela tem um espectro bem amplo, a música erudita também. Mas eu vou falar aqui de uma forma genérica para você entender como é que funciona. Meu gato poderia ser cantor de ópera, né? Pelo jeito. Ele adora dar show de vez em quando. Estilos mais leves, por exemplo, a bossa nova, uma música pop brasileira, um estilo leve, né? Esses estilos dessas cantoras como Ana Vitória, Mariana Nolasco, são estilos mais leves. Alguns estilos de mantra também são bem leves, bem tranquilos também. Dá para você cantar usando essa parte mais leve do jeito de cantar. Estilos mais moderados, que estão bem ali no centro, são o jazz, alguns estilos do soul também. E os mais pesados vão entrar samba, sertanejo, o rock e sim, a maior parte dos eruditos também. Interessante isso, né? O que isso vai dizer pra gente que tá aqui, ó, trabalhando na base do bolo para você conseguir chegar nessa cobertura?
Se você quer um estilo musical mais pesado, é importante que a gente faça exercícios que vá ajudando você a ganhar tônus, que é diferente de, por exemplo, se você quer um estilo mais leve, a gente vai ajustar os exercícios para que você consiga cantar com mais veludo na voz, com mais suavidade na voz. Isso tudo é muito importante. Portanto, o que eu quero que vocês entendam agora? O estilo, ele não é um fator limitante. Você pode, inclusive, conforme você conhece mais sobre o seu trato vocal, o seu perfil vocal, sobre como que você trabalha a coordenação motora da sua voz, você pode, inclusive, criar o seu próprio estilo, criar o seu jeito de cantar. Você pode pegar um rock super pesado e fazer uma música leve. Você pode pegar uma ópera e cantar no estilo jazz, né? A minha banda, durante muito tempo, a gente pegava pop e cantava com estilo jazz. Então, isso é muito, muito valoroso, se traz muito a sua personalidade para você colocar tudo que você pode, todo o seu talento ali na música. Então, essa oportunidade de você mostrar a sua personalidade, em vez de você simplesmente imitar, em vez de você ficar só reproduzindo e repetindo aquilo que já foi feito, é uma das coisas que mais me empolga quando eu vou ajudar outros artistas, outros cantores. Inclusive, inicialmente você até pode imitar um, imitar outro, não sei o quê, mas para depois você fazer uma mistura e criar um estilo único. Isso é muito legal e a gente pode fazer isso. Mas lembra, gente, isso é a cobertura. Antes tem que trabalhar essa parte aqui, que é a técnica. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer de jeito nenhum porque não seria adequado? É você cantar algo que não seja adequado ao seu perfil vocal. É você, por exemplo, ter uma prega vocal bem delicada, sensível e querer fazer um gutural rasgado, um drive pesadão, sabendo que isso, por exemplo, vai encurtar muito a qualidade da sua voz, vai encurtar muito a saúde e a sustentabilidade da sua voz. Então, tomem muito cuidado com isso. Muito cuidado com você estar fazendo um exercício, um treino que não é adequado para o seu perfil vocal, porque ele vai estar reforçando coisas erradas que você está fazendo e provavelmente criando ali um problema vocal, uma rigidez que vai ser muito mais difícil depois desaprender. Vamos então entender aqui agora exemplos práticos, exemplos de alunos que já passaram por isso para você conseguir aprender melhor, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele é um cantor de forró, um forró mais pé de serra, às vezes flerta ali com um piseiro, né? E ele já ouviu várias vezes que a música dele é incrível, ele faz muito sucesso ali no TikTok. E o que eu falo muito para ele, ó, seu estilo é incrível. Aproveita que tem muitas pessoas agora curtindo esse estilo musical para você continuar mostrando sua arte, para você continuar mostrando a sua música, né? E vamos continuar treinando para que você consiga cantar os seus shows, fazer as suas lives sem se cansar. Outro exemplo bem legal é de um cantor, um aluno meu que é um cantor sertanejo, né? E ele é um cantor sertanejo daqueles assim que toca sanfona, que tem uma banda, que arrasa, que todo mundo da cidade dele conhece ele como o cantor da cidade, está sempre ali nos eventos importantes de prefeitura e tudo mais. O que eu sempre falo para ele? Olha, o seu estilo é pesado, então a gente precisa sempre cuidar muito dessa parte aqui, ó, da técnica, para que você consiga continuar cantando por muitos anos, né? E não tenha que parar e voltar de repente a fazer um trabalho que você não gosta muito, porque a sua voz não está mais funcionando. Então isso é bem importante, é um estilo pesado, então você precisa de preparação, e é isso que ele está fazendo agora. E uma outra cantora que fez aula comigo, tal, ela veio comigo porque ela estava com um problema vocal, ela já tinha feito fonoterapia e precisava voltar a cantar para lançar
as músicas dela, né? E a gente fez um trabalho super legal, ela foi super disciplinada, super dedicada. O lançamento das músicas dela foi um sucesso, gerou várias repercussões na igreja dela, na comunidade dela. E hoje ela está, inclusive, gravando os videoclipes para as músicas que ela fez. Então, assim, olha só brilho. Gente, quando a gente tem disciplina, quando a gente se dedica, vai lá e sabe, cuida do nosso sonho, as coisas dão certo, pode ter certeza. Ainda mais se a pessoa tiver, né, com acompanhamento aqui dos professores salto vocal, que são professores muito capacitados. Mas eu sei que você que está em casa deve estar pensando, isso não é para mim. Eu não sou forrozeiro, eu não sou sertanejo, eu não sou cantora de gospel, eu não sou nada, gente, eu não sou nada, eu só gosto de cantar. Eu gosto de cantar, eu acho que Deus me deu um dom. Então, não acho que eu preciso de aula, as pessoas até gostam da minha voz. Então, calma lá. O que a gente está falando aqui para você é como você pegar esse diamante bruto e começar a lapidar. Porque uma coisa você já tem, mas talento sem trabalho não vai para lugar nenhum. Então, vamos baixar essa barreira um pouquinho, vamos trazer um pouquinho de cuidado mesmo, porque a voz é uma coisa única, gente. A voz a gente não compra na loja. Se você estragar ela agora, muito difícil a gente cuidar dela. Mas é melhor sempre prevenir do que remediar, certo? Professora, eu não tenho como pagar. Para mim, aula de canto é uma coisa muito cara. Eu já paguei uma aula baratinha, mas senti que perdi tempo, perdi meu dinheiro. O que eu posso fazer para te ajudar? A gente tem um curso que é o Laboratório Salto Vocal, que é um curso acessível, gente. Ele custa menos do que o Netflix, certo? Para você poder ter o acompanhamento com uma professora de canto, com outros professores que vão estar ali te dando suporte e você conseguir melhorar o seu canto, para você conhecer mais um pouco da sua voz, para você ver outros cantores também, como é que eles estão fazendo, como é que funciona para eles, e aí sim eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, mas o que não dá, gente, é para você ficar parado, para você deixar a oportunidade passar e não fazer nada. Professora, mas eu achei que eu estava no caminho certo, mas não sei por que de uma hora para outra eu comecei a ficar rouca depois de cantar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas elas se acostumam com os sinais da fadiga. Eu pergunto para elas assim, eu estou ouvindo que a voz está fadigada, eu pergunto, você está se sentindo bem? E a pessoa, não, está tudo ótimo. Ela nem percebe que aquela sensação de ardência, que aquele pequeno incômodo na garganta já é um sinal sério. Então toma muito cuidado com isso. Cada vez que você vai cantar agudo e você sente que a sua voz trava, que você sente que a sua voz some, isso já é um sinal para a gente prestar atenção, ok? Gente, é muito importante a gente cuidar disso, para a gente cuidar da sua voz da melhor forma possível, tá bom? Então, onde eu vejo que os cantores mais erram nesse tema, eles acham que só talento é o que basta. Eles acham que aquela ardênciazinha não é um problema sério. E acabam usando conteúdos gratuitos na internet, um pacote de exercício que está ali no Spotify, achando que isso vai resolver e estão, na verdade, só atrapalhando, está fazendo um exercício que não é adequado para o trato vocal dele. E aí, ó, tudo só piora. Então, como que a gente pode fazer para fazer do jeito certo? Primeira coisa, você precisa saber qual é o seu diagnóstico vocal. O diagnóstico vocal vai te falar qual é o seu perfil e quais os exercícios, o seu treino personalizado para você conseguir ir ganhando coordenação motora no seu canto. E para isso é importante você ter um acompanhamento de um professor salto vocal, um professor especializado, que ele vai saber inclusive adequar ao estilo musical que você escolheu para você conseguir cantar aquilo que você tanto sonhou. Depois disso, gente, é só compartilhar sua voz com o mundo. E aí é muita alegria, muita satisfação, é emoção, é você ver as pessoas se emocionando, você se emocionando junto também. E aí, gostou dessa aula de hoje? Então, ó, me conta aqui se essa aula te lembrou alguma história da sua vida que você gostaria de compartilhar. Ou então, manda lá no direct do meu Instagram pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Falou, tchau, tchau e até semana que vem.